Olá, meus amigos, muito bom dia. Hoje nós vamos gravar a edição EBD de número 9. É isso aí, fazer um resumo, né? Edição EBD de número 9. A prudência. Uma virtude que guarda a vida. Você sabe o que significa a palavra prudência? O que é um homem prudente? Prudente é uma virtude? Uma pessoa prudente, ele tem virtude? Prudência é uma virtude? O que você acha? Resumo da EBD, Listen Please 9. Provérbios 14, 8 é exatamente a base textual da lição. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Então tem o tolo e tem o prudente. O prudente é uma pessoa sábio e o tolo é uma pessoa que só vive de engano, lamentavelmente. Tá, a verdade aplicada ao resumo. Dependemos de quem? Dependemos do Espírito Santo e da luz da palavra de Deus para viver com prudência em meio a uma geração corrompida. Precisamos de quem? Somos dependentes de quem para vivermos uma vida de prudência nessa terra? Do Espírito Santo e da palavra de Deus. Para quê? Ele já fala na verdade aplicada. Para nós não se corrompermos com essa geração corrompida, lamentavelmente. E a geração de hoje não é a mesma lá atrás não, viu? Na época de Noé, na época de Ló, não. Não sei se é pior do que aquela, mas temos que ter uma vida de sabedoria para lidar aqui nessa terra, nessa geração. Os 3 objetivos. O primeiro objetivo está na parte 1 da lição, ó. Reconhecer a necessidade da prudência na vida cristã. Tá, você reconhece que na sua vida você precisa ser prudente? Ou você não reconhece esses fatores aqui? Você reconhece que na sua vida você tem que ser prudente? Aí eu chamo a responsabilidade para hoje. Nessa vida que nós estamos vivendo, nós precisamos ser prudentes, sim ou não? Devemos, precisamos, temos que ser prudentes nessa vida também. É a parte 1. Aí fala, no tópico 1, ele fala da virtude da prudência, né? Provérbios é um livro bom prático. Ao estudá-lo, aprendemos sobre a prudência, uma virtude que nos leva a evitar atitudes danosas, como o pecado sexual, o ato de ser fiador de desconhecidos. Por exemplo, a falta de prudência pode levar à emboscada, que nos afasta de Deus. Então tome cuidado, que a falta da prudência pode levar você a se afastar de quem? De Deus. E aqui ele trata de 2 coisas dentro da prudência. Tá, vamos lá. O ato de ser fiador desconhecido. Se você não confia num mal pagador, você vai ser pagador, você vai ser fiador dele? Não. Então tem que ser prudente. E um outro detalhe, pecado sexual. Rapaz, infelizmente, estão vivendo num mundo onde as pessoas não vigiam nem um pouco. Oram muito, mas não vigiam. Vê uma irmã indecente, uma irmã de qualquer maneira na igreja, e o cara já olha para de cima e baixo. Né? Quer dizer, não está fácil não, tem que ter muita prudência para você falar com algumas irmãs na igreja. Evitar pegar na mão de algumas, evitar ficar conversando em local sozinho com elas também, que é muito perigoso. Não é legal, tem que ser prudente. Bater papo com o irmão no cantinho. O obreiro não pode bater papo com o irmão no cantinho, não. Tem que chamar a esposa junto para conversar. Tem que ser prudente, porque o mundo é mau. O mundo está no maligno. Então tem que ter cuidado com essas atitudes. Aí no tópico 1.1 ele fala prudência na vida sexual. Então, na vida sexual também temos que ter prudência. Ó, o livro traz alertas importantes quanto à prática sexual. Provérbios 5, versos 3 e 7, Provérbios 6, 27.
Os sábios mostram que os desejos sexuais não controlados levam ao pecado. Então tem que tomar cuidado também na parte da prática do pecado sexual, né? Na prudência da vida sexual, temos que tomar muito cuidado. A gente vê muita gente burlando isso aqui. O crente não deve praticar essas coisas que as pessoas lá fora praticam. Esses atos abomináveis dentro do casamento. Ah, né, mas o que acontece em quatro paredes é problema do casal. É problema do casal, mas só que muita gente que para ter tá tendo fantasias, tá? A verdade é, muita gente tendo fantasias sexuais usando às vezes até pornografia na internet para trazer um complemento no relacionamento. Isso tem que tomar muito cuidado com isso. Tome cuidado com isso, tá? Eu estou resumindo aqui. O tópico 1.2 ele fala prudência na vida conjugal. Na vida conjugal também, na vida 2. Ó, o homem pode herdar dos pais casa e dinheiro, mas do Senhor vem a esposa prudente. Né? Por sua relevância, entendemos que a prudência é necessária e imprescindível na vida de um casal. Temos visto, por falta de prudência, muitos casamentos fracassarem. Alguns cônjuges são levados por imediatismo diante das demandas da vida 2, sem pensar nas alternativas disponíveis para auxiliar o casal em várias crises. Né? Assim, é imprescindível que ambos os cônjuges tenham prudência e evitem conflitos. Rapaz, a gente vê alguns conflitos bobos dentro do lar que o casal deveria evitar. Tem que ter diálogo. O casal tem que ter diálogo dentro da casa. Tem que conversar, tem que sentar e bater um papo, conversar. Não pode ter que só aquela vida corrida, não. Tem que sentar, bater um papo, conversar, ver aonde está errando, onde está fracassando e acertar. Tá. No tópico 1.3 ele fala prudência na vida profissional. O cristão deve brilhar nesse mundo em treva. E a prudência na vida profissional é uma virtude que funciona como um verdadeiro filtro entre o impulso e a ação. Ela se manifesta no cuidado de pensar antes de falar, na avaliação das ofertas recebidas e na capacidade de dizer não quando algo compromete nossos valores. Na vida profissional também temos que ser prudente. E há muita gente na vida profissional também não é prudente. Na parte 2, ele vai falar do segundo objetivo da lição, que é exatamente o quê? Saber como ser prudente no dia a dia. E aí? No dia a dia da vida, você sabe como agir com prudência? Ou está faltando esse complemento importante na sua vida? Se estiver faltando, filho, tem que orar a Deus, pedir direção ao Criador dos altíssimos do céu, para lhe dar direção sábia como agir em certas circunstâncias da vida. Vivendo com prudência, segundo o livro do Provérbio, o avisado vê o mal e se esconde, mas os simples passam e sofrem a pena. Provérbio 22:3. Avisado aqui refere-se a quem é prudente e se afasta do caminho mau. Quando uma pessoa, ele foi alertado, né? Fulano, ó, esse grupo de pessoas que você está andando não é bom para você. Ô fulano, aquele caminho que você passa todo dia por ali, não passa não. Quando a pessoa aceita o aviso, ele se livra da morte. Ele se livra do perigo. Mas, infelizmente, tem um bocado de gente por aí, cabeça dura, que não aceita o conselho. Se avisou, ele não passa por ali, rapaz, não vai por ali porque ele é perigoso. Não, a pessoa aí que a pessoa vai mesmo. Quer dizer, infelizmente, Provérbios 14:12 diz que há caminhos que ao homem parece bom, mas o final deles são caminhos de morte. Então, temos que aprender também a aceitar quando alguém está nos dando um conselho que é bom para evitar morte. Quantas pessoas morreram, foram avisadas, mas infelizmente resolveram acreditar na autoconfiança deles e foram e acabaram perdendo a vida, infelizmente. E no tópico 2.1, prudência nas escolhas. Nas nossas escolhas também precisamos ser prudentes. Fazer escolhas nem sempre é fácil, porque algumas delas incluem abrir mão de nossos princípios e valores. É isso aí. E na parte 2.2, prudência no pensar e no falar. Rapaz, tem pessoas que infelizmente abrem a boca de qualquer maneira e abrem a boca em qualquer lugar. Não pensa.
quando ele vai ver, ele já falou. E depois ele fala assim, puxa vida, maldita foi a hora que eu falei. Eu não poderia ter falado, porque não coloca a mão na boca para falar, não pensa antes. A pessoa age por um impulso, age por um imediatismo e acaba trazendo consequências gravíssimas pela vida. A Bíblia diz em Provérbios 13 que a boca que muito abre tem perturbação. Provérbios capítulo 13, guarda isso, que a boca que muito abre tem perturbação. Nem em todo lugar que você deve abrir a boca para ficar falando certas coisas, não. Existe lugar que você tem que, maneirar, não falar e ficar quietinho na sua, para não lhe trazer problemas seríssimos, tá? Então, tem que falar. Analisar nossos pensamentos é importante, porque podemos se tornar, porque podem tornar palavras e palavras impensadas tendem a converter em ofensas. Provérbio 12, verso 18. Na parte 2, 3, tá? Prudência no ouvir. Rapaz, lamentavelmente isso acontece muito dentro das igrejas. A pessoa acabou de ouvir uma palavra que o pastor falou, ou uma palavra que ouviu de alguém, a pessoa chega em casa, já fala, e muitas das vezes faz um trocadilho, né? Inverte o que foi falado, isso gera uma confusão. Prudência no ouvir. Se você ouviu, então fale correto, não mude o tom da conversa, não extravie, não invente outra coisa. Isso dá muita confusão. Ouvir parece algo simples, mas não é, porque demanda de dar atenção ao outro e avaliar suas palavras, dar atenção ao outro e avaliar as suas palavras. Tem que tomar cuidado naquilo que você ouve, né? Nem tudo aquilo que você ouve por aí, você deve falar. Nem tudo não. Tem coisa que você tem que avaliar, porque isso pode trazer um estrago muito grande para a vida de alguém. Porque você ouviu demais e falou demais. Você vai trazer estrago para a vida de alguém. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, ó. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, escreveu que com muita propriedade que devemos ser prontos para ouvir. Você primeiro tem que ouvir. Você pode até ficar zangado, mas primeiro você tem que ouvir. Ele fala lá em Tiago 1,19. Ouvir nos faz sensatos e capazes de não nos deixar enganar por palavras de enganadores e pecadores. Provérbios 14, 15. Quando nos sujeitamos a ouvir com atenção, aprendemos mais e nos tornamos mais sábios. É a parte 2, 3. Na última parte da referida lição, tá? Na última parte, que é exatamente o terceiro objetivo, resumo dele: ressaltar o valor da prudência diante de Deus, tá? Então nós temos que ressaltar o valor da prudência agora diante de Deus. E a parte 3 fala isso aí, o prudente é sábio. O apóstolo Paulo nos exorta a vivemos com prudência, não como ignorantes, mas como sábio. Opa! Efésios 5,15, Paulo está dando um conselho de alerta. Para quê? Para que nós vivamos com prudência e não como pessoas ignorantes. Quantas pessoas não são prudentes e são ignorantes? Você vai falar uma coisa com ele e falta pouco pegar um pedaço de pau para te bater. São ignorantes. E às vezes são ignorantes até na resposta que vai dar. É por isso que Provérbios 15 diz que a palavra dura, ela suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. Tem pessoas que é ignorante até no ouvir, rapaz. Então, quando você vai falar com alguém que é ignorante e arrogante, não quer ouvir, tu tem que ter prudência até para falar com ele, porque ele já vem armado para cima de você. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Tá? Esse é o resumo do preâmbulo do tópico 3. O 3.1, a sabedoria é prudente. A própria sabedoria já é prudente. Se a própria sabedoria já é prudente, até nós temos que tomar cuidado com isso aqui. Toda escolha deve ser bem pensada e avaliada, principalmente à luz da palavra de Deus. Porque, como cristão, porque a cosmovisão cristã não se iguala à cosmovisão do mundo. A sabedoria nos conduz a escolhas pensadas e intencionais, sem nos deixar seduzidos pelas primeiras impressões. Como
ensina Provérbios 14:15, o simples acredita em tudo, mas o prudente atenta para os seus passos. Opa! Pessoas simples, rapaz, que não tem malícia nenhuma, ele acredita em tudo. Mas uma pessoa desconfiada, igual mineiro é desconfiado, né? Uma pessoa desconfiada, ele não aceita tudo de primeira, não. Ele fala, opa, tem algum trem errado aí, tem alguma coisa errada nesse troço aí, uai. O tópico 3.2, a prudência livra de perigos. A prudência livra de perigo. Na jornada da vida, passamos por perigos, pois é necessário sermos precavidos e prudentes. Diz que uma pessoa precavida, ele vale por 2. É o ditado do mundo, que uma pessoa precavida, ele vale por 2. Então, se eu sei que tem um perigo naquele caminho ali, eu vou passar aí de novo, eu passei ontem. Não teve perigo não, mas amanhã pode ter. Às vezes eu tenho que alternar a minha rota, tomar cuidado, né? Quando eu ver que o local é de perigo e vou oferecer perigo, eu não saio de casa, rapaz. Ou então eu vou de ônibus, não vou a pé, vou por outro caminho. Eu preciso tomar cuidado. E o 3.3, que é o último, a prudência que agrada a Deus. Uma pergunta, qual é a prudência que agrada a Deus? Uma mudança de vida das pessoas. Essa é a prudência que agrada a Deus. O termo prudência vem da linguagem grega que sugere a consideração penetrante que precede a ação, como encontramos no dicionário Vini, ou seja, não se precipita, mas procura com a ajuda do Espírito Santo conhecer e fazer a vontade de Deus. Este foi o resumo da lição EBD de número 9. Se inscreva no canal Nosso Tempo e seja muito bem-vindo. Obrigado, Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.